Oi, gente! Sucesso! Que saudade de você no nosso canal YouTube Eli Correia Oficial. Se inscreva, dê aquele like, faça aquele joinha e acione o sininho. Sininho tocou, é nova postagem no nosso canal YouTube Eli Correia Oficial. E também conheça o Clube da Amizade e o que o Clube da Amizade faz para as pessoas mais carentes. Clube da Amizade elicorreia.com.br. E no nosso canal YouTube Eli Correia Oficial, fui obrigada a fazer o que eu fiz. Quando mais nova, fazemos coisas das quais mais tarde, muitas vezes nos arrependemos. Eu me lembro que com 16 anos, engravidei de um carinha, com quem eu apenas estava ficando. Quando disse a ele da minha gravidez, que eu estava desconfiada de que estava grávida, ele simplesmente tirou o corpo fora. Que era muito novo para assumir um filho, onde já se viu, você tá louca, eu ser pai com essa idade, nunca, que eu me virasse. Sem ter para onde correr e sem ter como resolver, fui obrigada a falar com a minha mãe. Minha mãe ficou louca, minha mãe ficou possessa. Como eu pude ser tão irresponsável? Engravidando de um cara que é apenas um namoradinho, um moleque. E nervosa dizia que eu não tinha juízo mesmo. Você não tem juízo, pensa que criar um filho é brincadeira, pensa que colocar um filho no mundo é brincadeira. E se você pensa que eu vou fazer como outras mães, você está muito enganada, Quem põe um filho no mundo, que cuide. Quem põe um filho no mundo, que crie. Quando a minha mãe falou para o meu pai, a casa parecia que ia cair. A casa balançou. Parece que um terremoto aconteceu ali. Então eu voltei a falar com aquele carinha, com o meu, vamos dizer assim, ficante. Eu só estava ficando. Ele disse que então só tem um jeito, fazer aborto, tirar o neném. Ele então contou para a mãe dele, e quando a mãe dele soube que ele ia ser pai, que ele me engravidou, a mãe dele entrou no desespero. Pegou-me pela mão, me levou até uma clínica. Nunca, jamais, onde já se viu meu filho ser pai com essa idade? E você ser mãe? Não. E me levou até uma clínica. Acertou e marcamos o dia, então, para fazer a cirurgia, o aborto. Confesso que nesses 2 dias que eu tive que esperar para ir lá na clínica, pensei seriamente em ter o meu filho. Voltei a falar com a minha mãe e disse a ela o que tinha acontecido, principalmente o que a mãe do menino, o que a mãe do rapazinho tinha feito, ou seja, me levado a uma clínica e acertado o aborto. Minha mãe então ligou para ela. As duas conversaram e, depois de uma longa conversa, chegaram a um acordo. Acharam que o melhor a fazer era isso mesmo. Que nem eu tinha idade para ser mãe e nem o menino tinha idade para ser pai. E que na atual situação um filho atrapalharia muito a minha vida e a vida também lá do menino. Porque afinal, eu tinha uma vida inteira pela frente. Estudar, me formar e o mesmo também com o menino. Portanto, as duas mães se entenderam. E no dia certo, a minha mãe e a outra mãe me levaram até o lugar, até aquela clínica. Mas eu confesso que eu não queria mais.
Eu não queria mais. Sabe, era como que se eu já sentisse aquele feto, como um filho meu, um filho dentro de mim, uma criança dentro de mim. Era como se eu já o amasse muito. Eu não queria. Mas minha mãe foi categórica. Você é uma criança, você não sabe nada. Deveria ter pensado antes de fazer. Agora é tarde. Nem você e nem o menino são capazes de ter um filho. São responsáveis para serem pais. E assim foi feito. Depois que eu voltei da anestesia, eu estava muito triste. Chorei tanto. Eu queria tanto aquele neném. Naqueles 2 dias, nos últimos dias, eu tinha pensado tanto naquele neném. Eu queria tanto aquele neném. Mas agora, tarde demais. Já tinha sido tirado. A partir daí, passei a ser uma pessoa perturbada. Sempre perturbada por alguma coisa. Sempre quando via uma mulher grávida, eu parava, eu olhava. Sempre que eu via algum neném, eu ficava imaginando, se eu não tivesse feito o aborto. Já pensou um nenenzinho como aquele? Fosse uma criança, uma menina, ou fosse um menino, não importa. Já pensou, eu grávida, eu mamãe, eu ficava imaginando, se eu não tivesse feito aquilo que foi feito. E o tempo foi passando. E com o tempo foi meio que me anestesiando. Sim, anestesiando aquela minha dor. Não que eu esquecesse, mas foi como que se eu estivesse encobrindo aquela dor, disfarçando aquela dor. Mas sempre que eu via uma mulher grávida, sempre que eu via um bebê, me lembrava do meu neném que foi tirado de dentro de mim. Em casa, nunca mais se falou nisso. Nunca mais. Aquele menino também nunca mais eu vi. Continuei a estudar, me formei e finalmente conheci uma pessoa com a qual me casei. E muito feliz. Até o dia que engravidei. Então vieram lembranças de 10 anos atrás, daquela minha gravidez abortada. Mas eu fazia questão de agora não lembrar mais. Eu tinha que pôr uma pedra em cima, eu tinha que apagar aquela situação que eu vivia. Afinal é um novo tempo, uma nova vida. Foram recomendados a mim exercícios durante a gravidez. Sabe aqueles exercícios na água, em piscinas, para que eu tivesse uma gestação mais calma, mais tranquila. E então, numa escola de natação, perto de casa, eu comecei a fazer aquelas aulas. São exercícios na água que não têm impacto e que ajudam a mulher a desenvolver melhor a sua gestação. Eu que já sabia nadar, após os exercícios, eu dava assim umas braçadas na piscina 2 ou 3 vezes. E foi naquela tarde que, chegando naquela parte mais funda da piscina, porque a piscina nesta academia é uma piscina tamanho olímpico, ou uma piscina olímpica. Uma parte é rasa e outra parte é funda. Quando nesta parte mais funda, eu dou então um mergulho. E nesta hora, eu tive a nítida impressão que vi alguma coisa na água. Tanto que eu voltei logo à tona e, olhando, não observei nada. Foi talvez uma impressão minha. Fui mais uma vez até a outra ponta da piscina e, quando voltei nesta parte mais funda, eu vejo agora
mais nitidamente, como se um bebê estivesse no fundo da piscina. Eu voltei de onde eu estava, fui até a escada e saí meio que correndo. E o professor ainda me perguntou: algum problema? Algum problema? Não, professor, não. Mas dentro de mim, eu tinha certeza que tinha visto um bebê, um menininho deitado no fundo da piscina, virado de barriga para baixo. Como as minhas aulas eram 3 vezes por semana, segunda, quarta e sexta, e era uma quarta-feira, eu fui embora e só voltaria na sexta. Fui embora, mesmo não terminando os exercícios, tanto que o professor perguntou: algum problema? Não, professor. E em casa eu comecei a pensar. Eu fiquei pensando: o que teria sido aquilo? Mas que coisa! Que impressão é essa? Onde já se viu isso? Na sexta-feira, quando voltei, eu confesso que, meio ressabiada, fiz questão de esquecer. E imaginando que aquilo que eu tinha supostamente visto na quarta-feira não passava de fruto da minha imaginação. Então, com autoridade, eu entrei na piscina, fiz o aquecimento com o professor, os exercícios, e já no final fui dar aquelas braçadas. Confesso que nesta hora eu fiquei um tanto tensa, um tanto nervosa. Escolhi uma raia. Sim, aquelas faixas pretas de azulejos que dividem o fundo da piscina. Porém, mesmo querendo ignorar, eu estava ressabiada, meio nervosa. E foi quando eu, nadando de ponta a ponta, cheguei até aquele fundo, aquela parte funda da piscina, e desta vez eu não tive dúvida. A criança, agora de barriga para cima, no fundo da piscina, olha para mim e diz: Mamãe! Nessa hora, eu me atrapalhei e aquilo eu continuei ouvindo. Sabe aquele som que sai na água assim, meio distorcido? Mamãe! Eu nadei, saí da piscina chorando. Não havia como ignorar o que eu havia feito no passado. O professor disse: não, o que está acontecendo? Falei: não, nada, professor, nada. E dessa vez eu peguei, fui embora, voltei para casa e chamei a minha mãe. A minha mãe veio apavorada, veio desesperada, saber o que aconteceu, que eu estava chorando. Expliquei a ela o que estava acontecendo. Primeiro, na quarta-feira, que eu quis imaginar que fosse coisa apenas, sabe, da minha cabeça. Agora, sexta-feira, mais do que ver, mãe, eu escutei, mãe, o bebê falou: mamãe. A minha mãe ficou assim, toda desesperada, nervosa. Olha, nessas alturas, minha mãe também tinha um certo arrependimento. Verdade seja dita, minha mãe nunca mais tocou nesse assunto, mas sentia-se nela um certo arrependimento daquele, sabe, queira ou não queira, seria um neto, não importa em que situação, em que circunstâncias, mas era uma criança. Ela também trazia um certo arrependimento do que ela tinha feito junto com a mãe do menino. Disse, inclusive para mim: filha, calma. Vamos procurar uma igreja. Vamos confessar ao padre o que fizemos. Ou melhor, o que eu fiz. Porque se você teve culpa de um lado
de engravidar, eu tenho culpa de outro, de junto com a outra mãe tirar o bebê. E assim no outro dia marcamos, fomos até a igreja e conversar com o padre Vitor. Ele ouviu a nossa confissão, tanto a minha quanto a da minha mãe. A minha mãe, talvez mais ainda com a consciência pesada, porque ela foi uma das responsáveis pelo aborto. Mas o padre compreensivo, Padre Vitor Nogueira, nos ouviu e nos abençoou em nome de Deus, dizendo que Deus já havia nos perdoado, que Deus nos perdoava daquele pecado, embora fosse um pecado muito grave, gravíssimo. Mas, como sacerdote, tendo suas mãos ungidas por Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu as perdoo. Voltem para casa. Se sintam perdoadas e abençoadas. Rezem e orem por esta criança. Acendam uma vela pela sua alma, porque esta criança é um anjo e que com certeza irá proteger você, vó, e você, mãe. Assim eu fiz. Inclusive, fui à Igreja das Almas e comprei uma vela bem pequenininha, a menor que tinha, e acendi pela alma do meu filhinho. Amorzinho da mamãe, que deve estar correndo, brincando aí no céu. Um beijo e a eterna saudade desta que nunca te esqueceu e que te ama tanto. Que saudade de você, meu filhinho adorado. Da mamãe, um beijo. Mais uma história que a vida escreveu. Que saudade de você! Mamãe! Mamãe! Fui obrigada a fazer o que fiz. História do canal YouTube Eli Correia Oficial.